Hoje o tema da nossa aula é sobre guarda e conservação de medicamentos. Eu vou passar para vocês alguns pontos importantes que nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia. Vou mostrar passo a passo, explicar e demonstrar para vocês alguns detalhes que são importantes no momento que nós vamos conservar e guardar os nossos medicamentos. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é com relação aos xaropes e as soluções. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um frasco de um xarope. A hora que você compra o xarope, ele está lacrado. Então, você vai abrir o lacre, ele está 100% conservado ali, porque ele ainda não teve nenhum uso. A partir do momento que você vai romper o lacre deste medicamento, de uma certa forma, a cada uso, nós estamos interferindo na estabilidade desse medicamento. Então, quanto mais cuidado com a técnica asséptica, com a conservação, com a temperatura dos medicamentos, eles devem ficar em torno de 15 graus até 30 graus. Nem locais muito abafados, nem locais muito úmidos. Precisa haver um equilíbrio ali. Da mesma forma, a umidade relativa do ar, ela precisa estar numa média entre 40% a 70%. Então, precisamos estar atentos onde eu vou conservar este medicamento que eu estou fazendo uso aqui. Nós temos agora os comprimidos. O que normalmente as pessoas fazem quando elas precisam utilizar um comprimido para levar para o seu serviço, porque elas estão fazendo um tratamento, e às vezes a cartela de comprimidos é muito grande, ela não quer levar aquela cartela tão grande, e ela quer levar só a dose que ela vai utilizar no dia. Como que nós podemos proceder com segurança para que não haja nenhuma interferência no medicamento que a gente vai usar? Então aqui eu tenho uma cartelinha de Benegripe, que é uma cartela pequena, relativamente pequena, e eu tenho aqui uma outra cartelinha de Benegripe que ela já foi utilizada. Já foi utilizada 2 doses aqui dessa cartela. Vamos imaginar que se eu quisesse amanhã levar essa terceira dose para tomar lá no meu serviço. O que eu posso utilizar de recurso sem que isso cause nenhuma interferência na propriedade aqui do comprimido que eu vou utilizar? Eu posso simplesmente cortar de tal forma esta cartela que eu consiga ter o quê? O comprimido que eu vou utilizar íntegro. A sua proteção está 100%, não houve nenhum rompimento de lacre do medicamento e de uma forma prática eu posso levar sem problema para utilizar amanhã. O que eu gostaria aqui de ressaltar? Que às vezes tem algumas pessoas que elas têm aquele porta-comprimidinho, né, aquela caixinha, onde você vai descartar o comprimido e vai levá-los na caixinha. A hora que você tira dessa proteção, volta na mesma situação que eu falei lá dos xaropes. A gente acaba interferindo na estabilidade do medicamento, sem contar que o comprimido é muito mais vulnerável, porque ele vai ficar sem nenhuma proteção e a chance dele contaminar é grande. Então, esta é a forma correta se eu não quiser utilizar a minha cartela toda no meu transporte, de uma forma segura e eficiente. Os medicamentos fotossensíveis. Esse tipo de medicamento, ele não deve ser armazenado exposto à luz. A luminosidade, ela pode interferir na reação química do medicamento. Então, nós precisamos ter alguns cuidados com esse medicamento, não só na guarda, como também na administração. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de uma medicação nitroprusiato. Então, nós vamos simular como se essa medicação ela fosse preparada para ser instalada aqui no paciente. Aqui eu tenho, vamos imaginar, aqui eu tenho uma bureta. Essa medicação nitroprusiato, ela precisa ser diluída em soro
Então, esta entrada aqui, ela vai no soro. Vou colocar aqui a quantidade de soro que está prescrita, a dose correspondente ao medicamento. E aqui uma bureta graduada em 100, que vocês já conhecem. A única diferença aqui é que ela vai receber esta capa para proteger a medicação. E o equipo, ele tem uma cor diferenciada. Ele é alaranjado, exatamente para proteger o medicamento. E esse equipo nós denominamos de equipo fotossensível. Este equipo, ele tem um diferencial aqui, porque ele é adaptável à bomba de infusão e eu posso administrar com total segurança sem que o ambiente externo, a luminosidade, interfira no procedimento que eu estou executando. Nós temos ainda os medicamentos termoláveis. O que significa isso? Esses medicamentos eles precisam ficar armazenados numa determinada temperatura. E tanto no frasco quanto na embalagem vai estar a orientação de que temperatura esse medicamento precisa ficar armazenado. Eu vou dar um exemplo das vacinas. Todos vocês sabem que as vacinas precisam estar acondicionadas em geladeiras específicas para esse armazenamento. E que a temperatura deve estar o quê? Entre 2 e 8 graus. Um adendo. Os medicamentos nunca podem ficar em porta de geladeira, porque existe uma instabilidade de temperatura quando nós condicionamos na porta. O correto é que ele fique em prateleiras e geralmente no centro das prateleiras, onde a temperatura ela é estável e a perda, mesmo que eu manipule, eu abra e feche essa geladeira, a perda da temperatura ela é menor. E vocês, estão atentos a um ponto que eu deixei para o final, que é a validade do medicamento? Nós temos como hábito olhar a validade de tudo que nós compramos quando nós vamos consumir. Será que nós temos a mesma preocupação quando se relaciona a medicamento? Um exemplo aqui para vocês. O medicamento, a caixa do medicamento, ela vem com a informação da data de fabricação e da validade deste medicamento. Vem mostrando mês e ano. Este medicamento, ele é válido até o último dia do mês que está referindo aqui na sua validade. Após essa data, é aconselhável que este medicamento vá para descarte. Eu não posso descartar medicamento em pia, vaso sanitário ou simplesmente jogar no lixo. O medicamento ele deve ser feito e encaminhado para um descarte correto, em postos que estão credenciados tanto nas unidades básicas quanto em algumas farmácias, para que ele seja direcionado para o local adequado. É importante que a gente tenha essa orientação e que preste atenção, às vezes, em alguns medicamentos que você comprou, fez uso e que depois ficou guardado lá. Por isso que eu trouxe aqui como um exemplo um xarope, né? Que normalmente você usa enquanto você está com aquele processo todo da gripe, do resfriado, da tosse, e que depois ele fica lá guardado. Numa próxima situação, você quer voltar a reutilizar esse mesmo xarope, porque você já tem ali armazenadinho, guardado. Será que ele está na validade? Será que ele está em estabilidade adequada? Ele está em boas condições para que ele possa ser utilizado? Fica esse alerta para todos. Prestem atenção na validade, prestem atenção na conservação. Medicamentos em domicílio, preste atenção com as crianças, com os animais, tire de locais onde eles possam ter acesso e prestem atenção nesses pontos que eu acabei de falar para vocês. Uma das medicações que normalmente as pessoas utilizam muito em suas residências é a insulina. Então preste atenção nessas dicas que eu dei com relação à armazenagem e também aos demais medicamentos, para que você possa ter certeza da eficiência do medicamento que você está recebendo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do tema que nós trouxemos hoje, que as dicas que foram dadas sejam úteis para vocês. Coloquem nos comentários o que vocês acharam sobre o tema. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no nosso canal. Se você gostou do tema, dá um like. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada e até lá.